Hulk é sem dúvida um dos heróis mais poderosos dos quadrinhos, sendo poucos os inimigos que se atrevem a entrar em seu caminho. Entretanto, existem alguns vilões que ousam desafiar não só a força e o poder do Golias Esmeralda, desde criaturas monstruosas até a entidade cósmica. Nesse vídeo eu te mostrarei os 10 principais vilões do Hulk, desde aqueles que estão ligados à sua origem até aos que conseguem ser mais poderosos do que o próprio Hulk. Então, já dê seu like para que eu saiba que você gosta desse tipo de conteúdo e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Brian Banner é um grande vilão, tanto para Bruce Banner quanto para o Hulk. Isso porque ele é o pai abusivo de Bruce Banner, e muitos momentos traumáticos da infante Bruce foram culpa de Brian, que nutria um ciúme doentio por seu filho. Além disso, Brian acreditava que sua pesquisa em radiação concebeu um filho mutante e que Bruce, na verdade, era um monstro radioativo, sendo um filho criado, na verdade, pela radiação que ele tanto estudava. Isso, claro, acabou alimentando ainda mais sua raiva, ao ponto dele agredir sua esposa Rebecca, enquanto ela tentava proteger o seu filho. A tragédia atingiu a família quando, em um ataque de fúria, Brian assassinou Rebecca, e após esse evento ele acabou sendo internado em uma instituição psiquiátrica. Essa história ganhou um desfecho ainda mais trágico, quando o próprio Bruce acabou matando seu pai em uma discussão que ocorreu perto do túmulo de sua mãe. Entretanto, ele retornou várias vezes nos quadrinhos, sendo ressuscitado por vilões como uma entidade maligna, ou voltando para atormentar Bruce como uma espécie de alucinação de seu subconsciente. Embora tenha passado algum tempo como boxeador, Kyle Crane geralmente recorria a pequenos crimes para conseguir dinheiro. Foi por causa de uma dessas redes de extorsão que ele foi preso. Porém, isso acabou sendo uma coisa boa, já que foi na prisão que ele foi visitado pelo deus da trapaça Loki, que colocou uma poção encantada em sua água, dando a ele a capacidade de absorver as propriedades de qualquer objeto que ele tocasse. Embora no começo ele tenha sido usado por Loki para desafiar o seu irmão Thor, Kyle acabou se tornando independente, passando a se chamar Homem Absolvente. Durante esse período, ele acabou se encontrando com Hulk, se tornando o vilão recorrente do personagem, já que ele possuía a capacidade de absorver até mesmo a radiação gama, tornando-se um dos vilões mais perigosos do Golias Esmeralda. Nas histórias mitológicas, a origem do Eldigo é incerta, pois ele não é considerado uma raça, mas sim uma maldição. Acredite-se que uma pessoa perdida na floresta que se vê forçada a recorrer à carne humana para sobreviver se transforma em um Eldigo. Nos quadrinhos, o Eldigo também não é uma pessoa específica, mas sim a manifestação de uma maldição que pode atingir qualquer um que cometa o ato de canibalismo na floresta do norte canadense. Seu confronto mais famoso contra o Hulk foi a história onde vemos o X-Men Wolverine aparecendo pela primeira vez nos quadrinhos. Desde então, o Eldigo tem enfrentado o Hulk em diversas ocasiões, sempre com a fúria doentia e uma sede insaciável por destruição. Zax é um ser que gera e absorve energia elétrica, e fez sua estreia na edição 166, na HQ O Incrível Hulk de 1973. Embora seus poderes permitam que ele eletrocute e incinere seus oponentes, ele não causa muito dano no Hulk. Ainda assim, ele provou ser um vilão difícil de ser superado pelo Hulk repetidas vezes, por conta dele ser formado de energia pura, tornando-se um inimigo difícil de ser combatido usando só a força bruta. Xemeno originalmente era conhecido pelo título de Hulk, aparecendo pela primeira vez na edição 62, Johnny into Mystery, ano antes do próprio Hulk aparecer. Ele não apenas possui força, agilidade e resistência sobre-humanas consideráveis, mas também está entre os personagens psionicos mais poderosos do universo Marvel, já que ele é capaz de gerar raios hipnóticos que podem controlar um indivíduo ou até mesmo grandes multidões. Com esse poder, Xemeno reforma sua consciência a partir de um nível atômico e pode assumir o controle do corpo de outra pessoa, alterando-o fisicamente para se transformar em uma versão dele mesmo. Antes de ser o inimigo mortal do Hulk, Emil Blonsky era um espião que conseguia se infiltrar na base da Força Aérea do novo mestre. Enquanto estava lá, Blonsky faz várias tentativas de sabotar a base e o seu armamento. Em um dia particularmente fatídico, Blonsky tenta fotografar o equipamento de radiação gama de Banner e recebe uma oportunidade de ouro quando o próprio Banner desocupa a sala. Blonsky ativa uma máquina sem querer, o que expõe a uma onda absolutamente massiva de radiação gama. Com a própria dose indutora do Hulk de Banner, ela desencadeia uma mutação que deixa Blonsky enorme e verde.
Ao contrário do Hulk, no entanto, ele mantém a sua inteligência humana e a sua transformação é física e permanente. Assim como o herói, o Abominável tem a super força e que lhe dá a habilidade de arremessar objetos pesados e saltar grande distância, além de ser bastante resistente à maioria dos danos, tendo até mesmo um fator de cura bem aprimorado. Além disso, consegue manipular perfeitamente a radiação gama. Samuel Stennis era originalmente um indivíduo de raciocínio lento. Em uma certa noite, enquanto trabalhava movendo latas de lixo de uma fábrica de pesquisa química, um dos recipientes se abriu, banhando em radiação gama. Milagrosamente, Stennis sobreviveu ao que normalmente seria uma dose letal de radiação. E depois de um tempo, ele descobriu que seu intelecto havia aumentado 1000 vezes, fazendo que seu cérebro processasse informações com a precisão de um computador. Em pouco tempo, no entanto, sua mutação continuou evoluindo, fazendo com que sua pele ficasse permanentemente verde e o seu crânio aumentasse de tamanho. Aprendendo seu nome humano, Stennis começou a se chamar de líder, e ao longo de anos ele usou seu intelecto elevado para se tornar um mentor do crime, desenvolvendo uma extensa rede de espionagem com o plano de assumir o controle do governo dos Estados Unidos. O físico Dr. Bruce Banner, também conhecido como o Incrível Hulk, que lutou contra ele em várias ocasiões, sendo não só um desafio físico para o Hulk, como um desafio mental para Bruce Banner. O Hulk Vermelho é ninguém menos que o General Thunderbolt Ross, e já era um grande inimigo do Incrível Hulk, antes mesmo de assumir sua nova identidade. Seu ódio pelo herói era tão grande que ele aceitou passar por uma série de experimentos por uma organização criminosa para se transformar em um monstro capaz de derrotar o Hulk de uma vez por todas. Além de possuir poderes semelhantes ao do Hulk, como força sobre-humana e elevada resistência a ataque físico, o Hulk Vermelho tem características e habilidades únicas que fazem com que seja um adversário temível. Enquanto o Golias Esmeralda fica mais forte à medida que sua raiva aumenta, o Golias Escarlate aumenta sua temperatura à medida que ele fica nervoso, o que faz com que ele libere grandes quantidades de radiação através de poderosas chamas letais para seus inimigos. Em um futuro distópico, a Terra foi destruída num ataque nuclear, e grande parte dos habitantes do planeta foram mortos no processo. Um dos poucos a sobreviverem a esse desastre foi o próprio Hulk, que devido à absorção da radiação contida no ar, ele se tornou bem mais forte e mais inteligente que o Hulk tradicional. Após derrotar o semideus Hércules, o Hulk tomou seu título e se tornou maestro, um ditador que governaria a Terra com a mão de ferro. Sua vontade era duramente imposta através de soldados brutais equipados com o melhor da tecnologia, com o intuito de manter a ordem e garantir que ninguém se revoltasse contra ele. Adquirindo a máquina do tempo do Dr. Destino, os rebeldes que se opunham ao maestro finalmente decidiram trazer o Professor Hulk do passado, esperando que ele pudesse derrotar sua versão mais velha e maligna. O Hulk concordou em ajudá-lo e confrontou o maestro, mas perdeu devido à maior experiência e força do vilão e sua capacidade de prever os movimentos do Hulk em combate. O Professor Hulk resolveu então usar a máquina do tempo de Destino e enviar o vilão maestro de volta ao passado, exatamente no momento e local em que o Hulk foi criado, no dia do teste da bomba gama que deu a origem ao herói. Aparecendo ao lado da própria bomba, Maestro foi aparentemente morto ao mesmo momento em que criou o Hulk, mas alguma parte de sua consciência ainda permaneceu, o que deu a brecha para que o vilão retornasse no futuro. Desde a história dos quadrinhos, sabemos aquele que está acima de todos, e frequentemente associado a uma representação do criador do universo Marvel. Ele é visto como a personificação do escritor, artista ou mente criativa por trás das aventuras dos personagens, aludindo à figura dos autores reais. Em contrapartida a ele, existe uma entidade cósmica obscura e malévola, que representa a personificação do mal e da destruição do universo Marvel. Esse é aquele que está abaixo de todos, um ser que habita um reino sombrio e desconhecido, recluso em uma esfera de influência onde suas forças sinistras se manifestam. Ele reside no ponto mais baixo da realidade, chamado de lugar inferior, no qual ele é governante supremo. Essa entidade foi selada e exilada do resto do multiverso, através das portas verdes metafísicas. Porém, ele conseguiu se manifestar em outras realidades através do Gama Extremo, que é a terceira forma na mutagênese da radiação gama. Em uma história recente, foi revelado que no momento que Bruce Banner foi vítima da bomba gama, ele abriu uma porta verde e foi infundido com o poder dessa entidade, tornando-se assim o Hulk, um fator aquele que está abaixo de todos em nossa realidade, estabelecendo assim uma conexão eterna entre eles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!